Ok, vamos mergulhar nisso aqui. Recebemos um monte de documentos sobre as mudanças recentes na legislação de armas, né? Focando ali nos CACs, colecionadores, atiradores e caçadores. Isso mesmo. Tem decretos, tem portaria do Exército, a COLOG, e agora essa novíssima portaria interministerial, a número 30 de 2025, e até uma nota de esclarecimento de uma confederação de tiro. Exato. O cenário legal, ele foi bem mexido, né? A nossa missão aqui é tentar entender o que de fato mudou, principalmente com essa portaria nova, 30/2025. O decreto 11.615 de 2023, que já foi até alterado pelo 12.345, agora em 2024, ele meio que deu a base, né? Aí vieram complementos, como a portaria COLOG 166 do ano passado, Uhum. e agora temos essa portaria interministerial 30/2025. É dos Ministérios da Justiça e da Defesa, e ela começa a valer em 30 de junho de 2025. Ela adiciona um detalhe bem específico. Certo. Antes da gente entrar de cabeça na portaria nova, só para relembrar. Os decretos de 23 e 24 já mexeram bastante, né? Tipo, classificações de armas, o que pode, o que é restrito, Sim, sim. requisitos para comprar, idade de 25 anos, comprovar necessidade, aptidão, limites também, né, por nível de atirador. E criaram aquela figura nova, né? O atirador desportivo de alto rendimento. Perfeito. E é exatamente aí que a portaria interministerial 30/2025 se encaixa. Veja bem, ela não muda as regras para todo mundo, para todos os CACs. Ah, tá. Ela especifica os critérios para alguém ser classificado como esse atirador desportivo de alto rendimento. E o que chama atenção, assim, é que são critérios bem seletivos. E quais são esses critérios? O que faz essa classificação ser tão restrita? E por que essa necessidade de especificar agora? Olha, a Portaria 3020/2025, ela exige primeiro filiação a entidades de tiro que tenham reconhecimento internacional, especificamente da ISSF, que é a Federação Internacional de Tiro Esportivo. Assim, olímpica. Isso. Ou da IPSC, a Confederação Internacional de Tiro Prático. E aqui no Brasil, quem representa essas entidades? Exclusivamente a CBTE, Confederação Brasileira de Tiro Esportivo, e a CBTP, de Tiro Prático. Entendi. Então tem que estar nessas duas. Exato. E não basta estar filiado. Precisa também ter uma classificação mínima no ranking nacional dessas entidades. Tipo, estar entre os 3 primeiros colocados, sabe? Em modalidades individuais ou até coletivas. Nossa. Essa ligação com um padrão internacional, ISSF e IPSC, sugere uma tentativa de alinhar o nosso alto rendimento com o que é reconhecido lá fora, né? Padrão olímpico, mundial. Entendi. Faz sentido buscar esse alinhamento, então essa portaria, ela cria um caminho bem específico para quem quer esse status, o alto rendimento, ligado à competição internacional, basicamente. Uhum. Mas e o atirador nível 3, aquele que já existia no decreto 11.115? Como fica essa pessoa? Não cria uma confusão? Ótima pergunta. É crucial separar as coisas. O atirador nível 3, ele continua definido lá pelo decreto 11.115. Para ser nível 3, o que precisa? 20 treinamentos e 6 competições, algo assim? Isso, 20 treinamentos e 6 competições, sendo que pelo menos 2 precisam ser nacionais ou internacionais, isso nos últimos 12 meses, por calibre registrado. Certo. E o limite de armas? O limite para o nível 3 é de até 16 armas de fogo, sendo no máximo 4 de uso restrito. Ok. Já o alto rendimento, qualificado agora por essa nova portaria 30/2025, também pode ter até 16 armas. Só que o limite de restritas é maior, sobe para 8. Ah, o dobro de restritas. Exato, mas tem um detalhe. Essa aquisição das restritas extras, né, da quinta até a oitava, ela é condicionada. Precisa comprovar necessidade específica daquela arma para a modalidade que ele pratica e compete. Entendi. Então a portaria 30 detalha o como chegar no alto rendimento, que dá acesso a mais armas restritas, mas ela não mexe nos requisitos para ser nível 3. Esses seguem o decreto e a portaria COLOG 166. Precisamente. A portaria nova criou a régua para o alto rendimento. O nível 3 continua com a régua que já existia no decreto. Faz sentido. Agora, e as outras entidades? Clubes, confederações que não são a CBTE ou a CBTP.
A gente viu a nota da CAC-BR, a Confederação dos Atiradores e Caçadores do Brasil. Essa portaria não acaba, tipo, isolando um pouco essas outras entidades? Ou os atiradores que competem por elas? A CACSBR se posicionou sobre isso. Eles foram bem claros na nota. Disseram que, no momento, eles não atendem aos requisitos da Portaria 30/2025. Ah, não atendem? Não para organizar eventos que contem para o ranking específico de alto rendimento, justamente por não terem essa ligação direta, essa representação da ISSF ou da IPC, que a portaria exige. Ok. Mas e esse é o ponto crucial, que eles ressaltaram. As competições e os comprovantes de habitualidade que a CACSBR e outras entidades similares emitem, eles Válidos para quê, exatamente? continuam válidos para comprovar a habitualidade que o atirador precisa para manter o CR e para progredir de nível, até o nível 3, conforme as regras gerais, do Decreto 11.615 e da Portaria COLOG 166. Ah, entendi. Então as atividades nessas outras entidades ainda contam para manter o registro e para chegar até o nível 3. Só não contam para o status super específico de alto rendimento definido pela nova portaria. Exatamente. A nota deles diz que isso vale até que eventualmente surjam novas normas do Exército ou da Polícia Federal sobre o assunto. Mas, por hora, as atividades deles para os níveis 1, 2 e 3 estão valendo. Não invalida a prática do atirador comum, digamos assim. Ok, então resumindo a história toda. A Portaria 30/2025, ela cria essa via expressa mais exigente para o status de atirador de alto rendimento. E essa via está atrelada à CBTE e CBTP por causa do reconhecimento internacional. Uhum. Com o benefício de poder ter mais armas restritas, se comprovada necessidade. Certo. E para a grande maioria dos CACs que miram o nível 3 ou os níveis abaixo, as regras que já estavam valendo do Decreto 11.615 e da Portaria COLOG 166 continuam. E as competições e treinos nas suas entidades de sempre, mesmo que não sejam CBT-CBTP, como as ligadas à CACs-CBR, ainda servem para comprovar a habitualidade para esses níveis. Perfeito. É essa distinção. Ficou mais formalizada a diferença entre os níveis gerais do decreto e essa categoria de elite, o alto rendimento, agora com critérios bem definidos pela portaria interministerial. Entendido. E isso, claro, deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Uma questão para pensar. Qual seria? Como que essa diferenciação mais marcada, sabe? Entre nível 3 e alto rendimento. E, principalmente, essa vinculação do alto rendimento a um grupo específico de entidades com foco internacional. Como isso pode, talvez, impactar a dinâmica toda do tiro desportivo no Brasil. A organização, a percepção, o desenvolvimento do esporte como um todo daqui para frente.